Caros alunos, iniciaremos a nossa web sobre a disciplina, de análise de negócios, técnicas de análise de investimentos. O objetivo dessa disciplina era utilizar indicadores para fazer a nossa análise de investimentos quando o investidor vai fazer esse tipo de negócios. Então, iniciando, eu gostaria que os exercícios, a gente vai utilizar as informações dos itens 3.1 a 3.7 do e-book. Então, só orientando que qualquer atividade a gente tem que fazer sempre uma leitura interpretativa do que está sendo pedido, identificar aquilo que está sendo pedido. Muitas vezes a gente não faz essa leitura e o que acontece é que não sabe interpretar o que o exercício está pedido. Então, nós vamos começar a fazer toda essa contextualização da disciplina com um exercício. Então, vamos ao seguinte exercício. O proprietário de uma fazenda está adquirindo uma máquina no valor de R$100.000. A vida útil dessa máquina é de 5 anos e durante esse período proporcionará lucros, retornos iguais a 30.000 por período. E após esses 5 anos de uso da máquina, ela será vendida por R$10.000. Então, verifique se a máquina deve ser comprada considerando a taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Então, o que está sendo pedido nesse exercício? Se vale a pena ele comprar essa máquina por R$100.000 ou não. Então, quais são os itens principais que nós temos aqui? Então, o valor da máquina. Quanto que eu tenho que investir? Se eu tenho capital para isso, Então, R$100.000. Esse é o valor da máquina, aquilo que eu tenho que despender hoje para comprar essa máquina. Qual o período de utilidade da máquina? Qual a vida útil dela? Quanto tempo ela vai me proporcionar rendimentos, trazer benefícios? Então, 5 anos. Então, durante esses 5 anos, cada ano ela proporcionará lucros, retornos de R$30.000. Ou seja, então, naquele fluxo de caixa que vocês já interpretaram lá nos itens 3.1 do e-book, aquela setinha para cima. Lembre-se que a setinha para baixo do fluxo é os 100.000, que está saindo o dinheiro do meu bolso, do meu caixa. E o 30.000 está retornando. Então, a cada ano retorna 30.000. Mas lembre-se ali, após 5 anos, será vendida por 10.000. Ou seja, no último ano, além desses 30.000, tem mais R$10.000, que é da venda da máquina, que eu posso vendê-la por R$10.000. Então, no 5º ano, o valor será 40.000, ou seja, eu tenho que somar o 30 mais 10 que eu estou vendendo a máquina. E a taxa mínima de atratividade, que é aquela taxa garantida que o mercado está me pagando, é 10% ao ano. Okay? Então, esses são os dados que eu tenho do exercício. Ok. Então, a resolução do exercício, eu vou trabalhar aqui com a máquina, com a HP, que vocês já conhecem bem o equipamento. Então, vejam lá. Vejam o exercício. Na página 9 do e-book, tem lá o cálculo do VPL. Se vocês folharem lá no e-book. Então, qual seria o primeiro passo? R$100.000, que é o valor do investimento, apertam a teclinha CHS GCF0. 30.000 GCFJ. Como nós temos 30.000 4 vezes seguidas, eu aperto no 4, GNJ. E no último ano, 40.000 GCFJ, 10 que é TMA e FNPV. Então, esse NPV é o valor presente líquido, 19.932,82, que é o valor. Ou seja, o que é o VPL?
é aquele valor, né, que traz todos os rendimentos futuros para a data, para o período zero, para hoje. Então é a mesma coisa que eu ter 100 mil, eu jogo 100 mil no banco às 10 horas, e às 10 horas e 1 segundo eu tenho 119.932, ou seja, eu trouxe todos aqueles valores futuros para o valor hoje, né? Valor, por isso é valor presente líquido, ok? Então, vamos recordar todos esses cálculos, como é que se faz na HP, ok? Lembrando sempre, né, que qualquer atividade deve ser iniciada zerando o que tiver na memória da calculadora, porque senão ela vai acrescentar no cálculo. Então, aperto no F, CLX, né, o RG, registros, ele limpa toda a memória, né, que está na calculadora. Então, voltando ao exercício, já fiz a limpeza da memória, então vou lá, 100 mil, né, que é o valor que eu investi, CHS, G, CF0, né, que é o investimento inicial. 30 mil, G, CFJ. Ok? Então, como eu falei, como são 4 fluxos de retornos iguais seguidos, eu aperto no 4, G, NJ, né, que repete os períodos, né, sequenciais. E o último período, que é 40 mil, G, CFJ, 10, que é a TMA, e F, NPV. Ok? Então, temos o valor 19.932,82, certo? Então, este é o cálculo para se achar o VPL, né? Então, vejo que é um cálculo bem simples. Basta seguir, né, o que diz ali no e-book, ok? Bom, então, recordando, né, lá na página 9 do e-book, tem lá no exemplo 1, né, que a gente utilizou para fazer esse cálculo, esses passos aqui, né? Lembrando sempre que o investimento, você aperta lá no CHS, que ele transforma, né, a setinha para baixo lá do nosso fluxo de caixa, ok? Então temos todos esses passos, seguindo o exemplo, né, é fácil de perceber que o cálculo é simples, ok? E daí vamos para a resolução do VPLA, ou seja, enquanto o VPL traz todos os valores para o período zero, o VPL traz anualmente, né? Então, às vezes, é necessário fazer esse cálculo para ver anualmente quanto de rendimento que o investimento me proporciona. Então, eu vou utilizar, inicialmente, aqueles dados que já iniciamos lá com o VPL. Então, qual seria o primeiro passo? 19.932,82, né, que é o VPL que a gente achou, CHS PV. Qual a vida útil do investimento? 5 anos. Então, 5N, né, tá, TMA 10I, e aperto no PMT, que vai me dar o valor anualizado do investimento, certo? Então, vamos lá na calculadora HP e façamos o exercício. Então, lembrando sempre, ó, estamos aqui 19.982, que é o que? O VPL que a gente encontrou no cálculo anterior. O que eu tenho que fazer aqui? A FCLX, né, aqui no caso, para zerar todo esse cálculo que está lá na calculadora, para iniciar um novo cálculo. Então, 19.932,82 CHS PV, que é o valor presente, ok? 5N 10 e PMT 5.258,23, né?
que, como vocês percebem, coincide com o valor que a gente encontrou, que está aqui na planilha, tá? Então vejo que 5.258 é o valor presente, né, anualizado, ou seja, todos aqueles rendimentos futuros anualmente eu vou trazendo, né, para cada período do investimento, ok? Então vejam que fazendo a leitura lá dos itens 3.1, 3.2 até o 3.7 dos indicadores e impostando os dados com HP, o cálculo vai se tornando fácil e simples, certo? Continuando, então, com outro indicador, IBC, Índice Benefício-Custo, né? O que é esse índice representa, esse indicador? Que para cada real que eu invisto no projeto, ele tem um retorno de quanto? Nesse nosso caso, de 1,20, né? Então, para cada real que eu investir, está me retornando 1,20. Como que eu faço esse cálculo? Isso é uma divisão simples, né? Para memorizar o cálculo, eu simplesmente pego o valor do investimento, que no nosso caso aqui é 100 mil reais, adiciono, né, somo com o VPL, que é 19.932,92, e divido pelo investimento, no nosso caso 100 mil. Né? Fazendo essa divisão vai dar 1,20, ok? Então esse cálculo não tem segredo, esse cálculo é o mais simples que tem dos indicadores. O que ele tem que ele representa? Que se der acima de 1, né, ele vale a pena continuar sendo estudado. Assim como o VPL e o VPLA, o VPL, se der maior que 0, vale a pena continuar estudar, né, fazendo o investimento, analisando o projeto, assim como o VPLA. E no caso do IBC, se der acima de 1, vale a pena. Se der abaixo, é sinal que o investimento não é viável. Ok. Cálculo da ROIA. O que é esse indicador? É o retorno adicional, né, do investimento. O que é esse retorno adicional? É aquele valor, aquele percentual além da TMA. Porque se eu fizer um investimento aplicando o valor, o percentual da TMA, não tem retorno nenhum. Eu simplesmente apliquei e não gerei riqueza. Então, a ROIA, retorno adicional do investimento, é o lucro que eu tenho percentualmente do investimento, né? Então, nesse nosso exemplo, lembre-se lá que 1, né, que eu investi, 5, que é o período, né, do investimento, e 1,20 é o IBC, né, aquele valor futuro, né, que para cada real que eu investi, retornou esse 1,20. E aperto na teclinha aí, que vai me dar o percentual, né, ou a lucratividade que esse projeto me dá. Nesse nosso exemplo, 3,71%, certo? Então vamos lá na HP, lembrando sempre de limpar a memória. Então, para cada real que eu investi, CHS, né, PV 5N 1,20, que é o IBC, né, é o valor futuro, e aperto no I, 3,71, ok? Então, esse 3,71, né, que é o retorno adicional além da TMA, porque se eu aplicar no mercado, né, que me paga esse 10%, no nosso exemplo, eu simplesmente vou ter a correção, né, do investimento, do valor. E 3,71, quando eu fiz esse investimento, está me proporcionando esse lucro, ok? Muito bem. Continuando com os indicadores, cálculo da TIR, que é taxa interna de retorno. Este é um indicador que tanto pode representar
rentabilidade ou risco. Né? TIR, ele é o limite até onde o investidor pode ir. Quando eu zero a TIR, significa que esse é o limite que está me dando, de alguma forma, um rendimento. A partir desse ponto, ele já não é viável. Né? Então, como é que se calcula essa TIR, essa taxa? 100.000 CHS GCF0. 30.000, né, que são os rendimentos, o retorno GCFJ. 4 GNJ, 40.000 GCFJ, 10 IFIRR, que tem lá, né? Então me dá um retorno de 17,23. Ok? Se vocês perceberam aqui, esse fluxo, né, de primeiro até o quinto passo, ele é idêntico ao VPL. Né? Então, se está calculando o VPL, é esse procedimento. Só que aqui no sexto passo se aperta VNPV. Né? Então, para facilitar a vida de vocês, o que vocês têm que fazer? Calcula isso aqui quando estiver calculando o VPL e não apaga nada da memória e aperta logo na sequência o VFIRR, que você já acha ativo. Então você já acha os dois indicadores ao mesmo tempo. Né? Então não ocorre a perda de tempo nesse momento. Ok? Então vejam lá, vocês fazem todo esse cálculo, FNPV, vocês acham o VPL. Para evitar mais tarde fazer todo esse cálculo novamente, vocês já aproveitam esse cálculo e fazem FIRR e já acham ativo. Então, é ganho de tempo, ok? Então, lembre-se disso. VPL e TIR pode ser calculado ao mesmo tempo, ok? Então, vamos lá para o cálculo da TIR. Então, 100.000 CHS GCF0. 30.000 GCFJ. Temos 4 na mesma sequência. Então, 4 GNJ. Último retorno, 40.000 GCFJ 10I. Então, só recordando, né? Eu vou calcular o VPL. Antes de calcular TIR, para vocês saberem como é que funciona. Então, FNPV. Ó, achei o VPL que a gente já calculou lá atrás. FIRR. Achou a TIR. Então, veja que eu aproveitei o mesmo fluxo para calcular dois indicadores. Certo? Então, esse é mais uma facilidade que a gente tem ao perceber, né, que os cálculos fluem. Então, lembrando que a TIR deu 17,23. Quanto que é a TMA? 10%. Então, há uma distância de 7,23%. Né? Então, essa é a margem, né, de segurança que tem o investimento. Então, essa é a rentabilidade, vamos dizer, é a rentabilidade que existe no investimento. À medida que a TIR se aproxima do 10, vai demonstrando o grau de risco do investimento. Então, vamos supor que a TIR chegasse a 10,01 ou a 10%, então, para o investidor, muitas vezes não vale a pena correr esse risco de investir no projeto. Se o mercado já paga para ele 10%, por que ele vai arriscar num projeto, né, o seu capital para ganhar o mesmo 10%? Né? Então a TIR dá essa conotação, né, de rentabilidade e risco. Então, quanto maior a distância entre a TMA e a TIR, maior são as possibilidades, a probabilidade de rendimento do projeto, né, de lucratividade. Enquanto que
à medida que se aproxima da TMA, né, é o risco do projeto. Ok? Continuando. Cálculo do payback. Muito bem. Então aqui nós temos, no nosso caso, o payback nada mais é do que quanto tempo leva para que o investimento retorne. Então, nesse nosso caso, eu apliquei 100 mil reais. Quanto tempo demora para que esses 100 mil reais volte para o meu bolso? Né? Lembre-se lá, o VPL eu trago todo o valor para o período zero. Aqui não. Aqui eu vou trabalhando ano a ano, vendo, analisando quando que volta esse meu investimento. Ok? Então, vejam lá. O primeiro passo, né? 0 GCF0. Zero por quê? Porque agora eu não vou trabalhar com os 100 mil, mas sim com os retornos apenas. Né? Então, o segundo passo ali, 30 mil GCFJ 10I, que é a TMA. E aperto no FNPV. Vai acontecer o quê? Né? 27.272,73, que é no primeiro ano, né, o 30 mil lá. Daí lembramos que eu estou trabalhando com o rendimento futuro. Né? Então, quanto vale esse 30 mil lá no final do primeiro ano? Ele vale 27.272. Tá? E assim por diante. 30 mil, GCFJ, FNPV. Lembre-se que eu impostei lá o 10 e não precisa mais fazer essa operação. Basta eu ir só acrescentando os retornos, né, do investimento. Então, 30 mil GCFJ, 52.066,12. Esse é o que? O valor no futuro do segundo período. Continuando, lá no terceiro período deu 74.605, no quarto ano 95.095 e finalmente deu 119.932,32 no último ano. Então lembre-se que para que vocês percebam se o cálculo foi correto, os 119.932,32 é o que? A somatória dos 100 mil mais o VPL. Né? Então fechou, né, o nosso valor, certo? Então, quando é que volta esse investimento? Entre o quarto e o quinto ano, lá no último período. Então, muitas vezes, né, isso aí denota que há um certo risco no investimento. Poxa, eu vou esperar para retornar o valor lá no último período, no último ano? Conforme o investimento, é isso realmente que acontece. É o caso das lavouras, né, de uma produção de soja, milho, que é feito. Quando é que realmente eu tenho todo o retorno do capital investido? Quando eu vendo a produção. Né? Muitas vezes lá no final, né, de um possível investimento, de um possível financiamento que eu fiz do produto, da plantação, da produção, e retorna só lá no final do período. Então, embora demonstre às vezes, analisando friamente o indicador, um risco, mas não é. Né? Depende da atividade do investimento em que é proposto. Ok? Então, aqui nós temos, analisando, né, vamos lá fazendo na calculadora, como é que é o payback. Então, 0, isso aqui é só para ir memorizando, né, o fluxo de como se trabalha com HP. Mas vamos lá. Então, primeiro retorno, 30 mil GCFJ 10I. Então, quanto que vale esse aqui futuramente, né, no primeiro ano? FNPV. Então, vejam lá, 27.272,73. Então, esse é o primeiro cálculo. Segundo cálculo, 30 mil GCFJ FNPV.
no segundo ano, quanto vale o meu investimento, quanto está me retornando, 52, 0,66 e 12. Terceiro ano, 30 mil G, CFJ, F, NPV, 74, 605, 56. Quarto ano, G, CFJ, F, NPV, 95, 095, 96. Ok. Último ano, 40 mil, G, CFJ, F, NPV, 119.932,82. Ok? Então, percebemos, né, pelo cálculo, que o investimento, o 100 mil está entre o 95 e o 119. Então, quarto e quinto ano. Este é, né, o retorno do meu investimento. Certo? Muito bem. Então, vocês percebem que o payback ele está entre o quarto e o quinto ano, mas quanto do quarto, entre o quarto e o quinto ano, na parte decimal, né, ele retornou. Então o cálculo é simples. Percebam aqui, ó, eu tenho 4 mais. Por que 4 mais? Porque ele está entre o 4 e o quinto. Para calcular essa parte decimal, o que eu tenho que fazer? Valor do investimento, 100 mil, menos o valor que me retornou lá no quarto ano. Então, no nosso caso, 95.095,96. Certo? Então, esse é o cálculo, né, inicial. Dividido por quanto que lá no quinto ano, 119, 932 e 32, eu acho que é 82, o que me equivoquei. Menos o 95, 095 e 96. Fazendo essa divisão, né, vai dar 0,20. Então, 4 mais 0,20, o capital, né, o 100 mil, retornou em 4 anos e 20. Pra gente, o que é esse 0,20? É a parte decimal do ano. Então, basta eu fazer uma regrinha de 3 simples para saber, né, quantos meses corresponde esse 0,20. Então, lembre-se lá, 1 está para 12 meses. Então, um ano tem 12 meses. 0,20 do ano é quanto? Né? É X. Então, fazendo esse cálculo dessa regra de 3, né, basta eu multiplicar 0,20 vezes 12, que eu acho a quantidade de meses, né, que dá 2,44 ou 2 meses. Né? Então, se fosse fazer literalmente esse retorno, seria 4 anos e 2 meses. Né? Então, lembre-se, a parte decimal, se eu quiser transformar em meses, basta eu pegar essa parte decimal e multiplicar por 12. Ok? Então, este é o cálculo do payback. Taxa média de retorno, né? Ou seja, aquele cálculo que eu faço para ver durante todo o período qual foi a taxa média que esse investimento proporcionou. Então, primeiramente, eu tenho que calcular o fluxo médio de caixa, ou seja, qual que é esse fluxo, né, essa média de todo esse período dos retornos que eu fiz. Então, no nosso caso, eu tenho 4 retornos de 30, mais o último de 40. Então, eu somo todos eles, né, e divido pelo período, que é quanto? 5. Fazendo essa divisão dá 32. Ok? Então, essa média, para calcular a taxa média, o que eu tenho que fazer? Você sabe que a taxa é em termos sempre percentuais. Então, 32 divididos por 100, mas esse 100, o que é? É o valor do investimento. Então, 32 divididos por 100, eu acho 0,32, né, que é a parte decimal. Para transformar em percentual, tem que multiplicar por 100. Então, no nosso caso, dá 32%. Ok?
Então, só fazendo um cálculo rápido, esse é um cálculo algébrico simples, né? Então, 30, né? Como são 4 iguais, 4 vezes, então dá 120, ok? E o último que é 40, 160, dividido por quanto? Por 5, né? Que é o 32. Então, esse é o fluxo médio de caixa. Então, se 32 é o fluxo médio, eu divido pelo valor do investimento. 100 divido. Então, deu 0,32. Então, em termos decimais. Então, 0,32 do 100. Se eu quero transformar em percentual, basta multiplicar por 100. 32%. Ok? Então, esse é um cálculo simples da taxa média de retorno. Ok? Então, esses são todos os indicadores, né, da nossa disciplina, que vocês, no e-book, que vai dos itens 3.1 a 3.7. Né? Então, o que vocês têm que fazer sempre? Analisar o exercício, ver os valores que estão sendo pedidos e impostar nessas fórmulas. Por exemplo, lá no e-book está o valor do investimento 430. Então, em vez de você colocar lá 430 agora, você coloca os 100 mil, nesse nosso caso, né? E vai transportando todos os valores em cima daquele exemplo, seguindo, né, naquele quadro, aquela planilha. Ok? Nós vamos trabalhar apenas com HP nessa web, porque é o que você já tem na disciplina, né? Mas também pode ser, todos esses calculadores, índices, pode ser calculado com Excel, na função financeira lá. Mas como o nosso sistema aqui não trabalha, não conseguimos trabalhar com Excel, e como a HP está mais fácil de trabalharmos, então eu vou fazer simplesmente só com HP essa disciplina, ok? Nessa aula, nessa web, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos continuar com o mesmo exercício, só acrescentando o imposto de renda, né, que é o item 4 lá do nosso e-book. Então, vejo lá que eu continuei com o mesmo exercício. O proprietário de uma fazenda está adquirindo uma máquina no valor de R$100 mil. A vida útil da máquina é de 5 anos e durante esse período proporcionará retornos iguais a 30 mil. A máquina é totalmente depreciada nesse período e será vendida por 10 mil. Verifique se a máquina deve ser comprada, considerando a taxa mínima de atratividade de 10% ao ano e a taxa de imposto de renda é de 30%. Então, calcular os indicadores após a depreciação e o imposto de renda. Então, vejo que agora acrescentou mais duas variáveis aí, a depreciação e o imposto de renda. Os cálculos dos indicadores, antes a gente trabalhou com aquele fluxo inicial, ou seja, 100 mil, 30 mil e o 40 mil, né, e a TMA. Este é o que a gente calculou os indicadores. Agora a gente vai fazer diferente. O cálculo vai ser o quê? Em cima do fluxo após o imposto de renda. Então, após eu trabalhar com a dedução, né, do imposto de renda e da depreciação. Então, nesse item, o que a gente tem que trabalhar, eu tenho aqui, né, a tabelinha desse exercício, a construção dessa tabela, né? Então, vejam lá que a tabela mostra o exercício. Então, temos aqui na primeira coluna, vejam lá no item 4 e 4.1 do e-book,
que eu construí lá, inicialmente tem lá toda essa coluna aqui, ó, essas colunas, e na horizontal, olha, ó, período, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que é o período do investimento, o fluxo de caixa antes do imposto de renda, que é aquele que a gente já analisou nos itens anteriores, né? 100 mil de investimento, 30 mil são os 4 retornos iniciais e o 40 mil, que é o último retorno. Então, este fluxo a gente já conhece, ok? Então, o que vai ser acrescentado agora? A depreciação, né? O que é depreciação? É aquele fundo, né, que o investimento, né, é vida útil, né, do produto, que todo empresário deveria fazer esse fundo de depreciação, ou seja, todo ano eu depositaria 20 mil, que supõe-se que depois da vida útil da máquina eu teria que comprar outra, ok? Então, a hora que a máquina perdeu sua finalidade, sua utilidade, eu teria capital para substituí-la, comprar outra novamente. Então, todo empresário teria, né, que fazer essa reserva, esse fundo de depreciação, para que tivesse capital suficiente para substituir a máquina quando ela tivesse esgotado a sua vida útil. Então, o primeiro passo, 30 mil menos o 20 mil, que é a depreciação, ou seja, vejam lá, somando todos esses 20 mil vai dar os 100 mil. Então, a legislação brasileira, né, tem todos os percentuais, né, todo um critério de depreciação, né. Lá nós temos lá o link, né, que tem no e-book, que traz todos os maquinários, né, de depreciação, os percentuais, ok? Então, nesse nosso caso, por que deu 20 mil? Então, um cálculo simples para ser feito, né? Vocês pegam lá os 100 mil, quanto que é a vida útil dele? 5. Então, 100 divididos por 5 dá 20 mil. Então, a depreciação, nossa legislação, ela é trabalhada de forma linear, ok? Então, vejam lá, 100 mil divididos por 5 dá 20 mil. Então, 20 mil por ano é a depreciação, ok? Lembre-se, então, que faz esse cálculo, ou se tiver caso de dúvida, somando toda a depreciação, tem que dar o valor do investimento, né? Então, primeiro passo, 30 mil menos o 20, que é a depreciação, é igual a 10 mil. 10 mil o que é? Lá na quarta coluna, a renda tributável, né? Porque o imposto de renda, ele só pode ser, ou ele é calculado sobre a renda tributável, ok? Então, nesse nosso caso, a renda tributável é 10 mil. Então, veja lá em cima, ó, que tem a coluna 1, depreciação, coluna 2, e renda tributável. O que é a renda tributável? No nosso caso, a 3 é igual ao que? A 1 menos o 2. O que é o 1? Fluxo antes do imposto de renda. O que é o 2? Depreciação. Então, 1 menos 2. Então, é esse cálculo que você está fazendo nesse momento, ok? Pegando a coluna 1, o fluxo antes do 1, né, o campo 1, e menos a depreciação, para achar o quê? A renda tributável. Então, a renda tributável é só sobre aquela renda, né, que eu diminuo a depreciação. Ok? Então, campo 3, né, é igual a 1 menos 2. Então, fazendo esse cálculo, temos, né, no último lá, podem ver que está 40 mil menos a depreciação, que é 20, renda tributável 20 mil. Então, lembre-se lá do exercício, né, voltando lá no exercício, temos aqui, ó, taxa do imposto de renda é 30%. Então, esse 30% eu vou fazer o cálculo sobre o que? A renda tributável, ok? Então, vamos lá. Renda tributável, 10 mil, né? 30% sobre o 3, campo 3, que é este aqui. Então, 10 mil vezes 30% vai dar 3 mil, ok? E o último, que é 20 mil vezes o
30%, que dá 6 mil. Então, este aqui é o imposto de renda, ok? Então, a partir disso aqui, nós já formamos todos os campos para achar o fluxo de caixa após o imposto de renda, né? Então, vejam lá, que o campo 5 é 1 menos o 4, ou seja, 1. O que é o 1? Fluxo de caixa antes do imposto de renda. 4. O que é o 4? Imposto de renda. Então, é o campo fluxo antes do imposto de renda menos o imposto de renda, tá? Que vai me dar este fluxo sobre o qual eu vou calcular os indicadores, né? Então, percebam, né? Por que aqui neste fluxo, né, no último, eu não considero a depreciação? Porque veja lá, é fluxo de caixa. O que realmente entrou e saiu do meu caixa? Entrou lá o 30 mil, né, que todos aqueles retornos, e saiu o quê? Apenas o pagamento do imposto de renda. Porque a depreciação ela não saiu do meu caixa. Ela foi jogada numa outra conta, né? No nosso caso, um fundo de depreciação, e ficou por lá. Então, isso que é preciso ser entendido, né? Que o fluxo de caixa é aquilo que está mexendo com o dinheiro que entra ou sai do meu caixa, ok? Então, percebo aqui, né, que tem todo esse cálculo, né? Os 100 mil, 27 mil, né? E o último, 34 mil. Então, sobre esse cálculo, né, é que a gente vai fazer o cálculo dos indicadores, né? Muito bem. Então, só vamos aqui fazer nós temos aqui os resultados, que já foi feito o cálculo. VPL 6.698, VPLA 1.767, IBC 1.07, ROIA 1,36, TIR 12,51, Payback 4,68, TMR, né, taxa média de retorno 28,40. Ou seja, VPL deduzidos, né, todos esse imposto de renda, o VPL deu 6.698. Então percebo que em relação sem o imposto de renda, que a gente fez aquele cálculo, o VPL dava 19.932. Então, com o acréscimo do imposto de renda, já caiu para 6.698. Então, vejam a discrepância que ocorre quando há o cálculo, né, do imposto de renda, a influência que tem sobre o investimento, né? Então, reduz bastante a rentabilidade do projeto, ok? Então, só vou calcular aqui o VPL e a TIR, né, só para a gente precisa memorizarem como se faz o cálculo, mas o principal disso aqui é lembrando, né, que o cálculo do indicador, quando tem o acréscimo, a variável imposto de renda, é sobre esta coluna aqui, ó. Então, à medida que vocês estiverem fazendo exercício lá para a prova, né, que vai ocorrer daqui uns dias, vocês primeiro têm que construir essa tabela, tá? Né? Fluxo antes do imposto de renda, depreciação, calculando a renda tributável, calculando o imposto de renda, deduzindo, né, o rendimento inicial do imposto de renda. Então, é sobre este fluxo que tem que ser calculado os indicadores, né? Muitas vezes a gente não percebe isso e faz o cálculo sobre o fluxo inicial, e daí o cálculo está errado, ok? Então, só recordando aqui, vamos fazer o cálculo desse investimento. Então, lembrando sempre, zerando, né, memória. Então, temos lá 100 mil, CHS, G, CF0, 27 mil, G, CFJ. Temos 4 GNJ, 34 GCFJ, 10
e FNPV. Então, 6.697,69. Então, muitas vezes, lá na prova, eu arredondei, né? Então, para que você se evite, vocês dão um F0, ele vai trazer, né, arredondamento. Então, muitas vezes a resposta na prova lá vai estar, seria o caso aqui, 6.698. Mas, como se fizeram o cálculo com duas decimais, ele dá 697. Então, sempre que passar além do 5 aqui, né, do 50, ele vai arredondar lá na prova. Então, a hora que vocês estiverem fazendo a prova e perceber isso, faz um F0, que vai dar a resposta, né, que está sendo pedido lá no exercício. E, aproveitando nosso fluxo, né, F e RR, eu acho a TIR. Então, mesmo caso, né, um F2, 12,51. Ok? Que confere, né, com os nossos dados aqui, ó, 6.698, 12,51. Ok? Então, lembrando, né, veja aqui o payback, né, 4,68, eu fiz aqui o cálculo, então ele me retorna entre o quarto e o quinto ano, né? Então vejam lá, no quarto ano deu 85.586, no último ano 106.698, ó, que é o que? Os 100 mil mais o VPL, 6.698, que é o valor do VPL. Então ele está entre esse período aqui, ó, fazendo aquela nossa continha, né, de divisão lá simples. O que eu tenho que fazer aqui, ó? 4, né, mais quanto que é o investimento? 100 mil. Então, 100 mil menos o valor do quarto ano, 85.586, divididos por 106, que é do quinto ano, menos 85.586. Ok? Então, eu acho a parte decimal que dá 0,68. Ok? Então, este é o cálculo que você tem que sempre memorizar, né? A TMR. Então, o que eu calculei aqui, ó, 27, somei todos os fluxos mais 34, dividido por 5, vai dar o quê? 28.400. 28.400 divididos por 100 mil, né, vezes 100, que vai me dar 28,40% de taxa média de retorno desse investimento. Então vejam, né, precisa analisar mais detalhadamente, que fizemos o cálculo antes do imposto de renda. Deu lá, lembram, né, que dá 19.932 aqui VPL. Aqui com o imposto de renda já baixou para 6.698. Então, à medida que se acresce variáveis, tem várias diferenças, né, na forma de analisar o investimento. Ok? Muito bem. Então, retornando, né, ao nossos... Vamos partir para aqui. Temos o mesmo exercício, né? Só que acrescentamos mais outra variável, né? Então, o proprietário da fazenda, então, todos aqueles itens que a gente já viu, né? E vamos ver aqui. Verifique se a máquina deve ser comprada considerando o imposto de renda 30% e calcular os indicadores. Então, supor, então agora temos outra variável, né, que é o efeito do financiamento. Supor, né, que a máquina que o valor da máquina, 80%, será financiada em 4 anos a uma taxa de 6% ao ano. Ok? Então, além todos aqueles cálculos que a gente fez, né, agora tem mais a variável do financiamento. Eu posso financiar essa máquina, né, o banco lá me oferece 80% do valor, né, eu posso financiar.
a um juro de 6% ao ano. Então, como é que ficaria esse cálculo? Então, inicialmente, vamos ter que novamente fazer aquela planilha, ok? Normalmente, a gente vai ser pedido, né, tanto na prova quanto aqui, o sistema de amortização constante. Não vamos pedir no sistema Price, porque ele exige um pouco mais de cálculo, para facilitar mais, ok? Então, e hoje os bancos, de uma forma geral, né, nos financiamentos da casa própria, tal, o cálculo que os bancos estão utilizando é esse sistema SAC. Então, como é que a gente... Inicialmente, nós vamos ter que fazer o cálculo, né, desse financiamento. Então, vejam lá, né, que o exercício pede o quê? Que ele pode financiar 80%, né, do investimento, ele pode ser financiado. Então, no nosso caso, 100 mil, 80% de 100 mil é 80, ok? Então, eu posso financiar esse 80 a um juro de 6% ao ano. Então, a amortização constante, o que eu tenho que saber? Que eu tenho que pegar aquele valor financiado e dividir pelo período, né, que o banco está financiando. Então, nesse nosso caso, o 80 mil, eu posso financiá-lo, né, em 4 anos. Então, eu simplesmente pego 80 mil e divido por 4, que me dá uma prestação de 20 mil, ok? Então, 20 mil anualmente eu vou ter que amortizar. Juro. Então, o juro eu vou ter que calcular sempre o quê? Sobre o saldo devedor. Se é 6% ao ano, quanto é que eu devo no primeiro ano? 80 mil. Então, 80 mil vezes 6% vai dar um juro de 4.800. Né? Então, daí no final do primeiro ano eu pago 20 mil. Então, quanto que eu fiquei devendo? 60 mil. Então, 60 mil vezes 6% vai me dar 3.600. Paguei esse 20 mil, fiquei devendo 40 mil. Então, 40 mil vezes 6%, 2.400 de juro. Paguei 20 mil, fiquei devendo 20 mil. Então, 20 mil vezes 6%, 1.200, o que zerou. Então, sempre, 80 mil fiquei devendo, calculo o juro. 60 mil, 40 mil, 20 mil. Então, sempre o juro vai ser calculado sobre o saldo devedor que eu tenho naquele tempo. Ok? Então, eu transporto essa tabelinha, né, para esse campo 2 e 3 do meu investimento. Né? Muito bem. Então, vejam aqui, vou até aumentar aqui um pouco, como que fica essa construção dessa tabela. Então, é importantíssimo que vocês façam a construção dessa tabela. Então, primeira coluna aqui, 100 mil, que é o investimento, 30 mil, que são aqueles retornos, e o 40 mil, que eu vendo a máquina lá no último ano. Então, esse é o fluxo inicial que a gente está vendo lá desde o início da nossa aula. Agora, né, temos aqui 80 mil que eu financiei. Amortização. Né? Então, 20 mil nos 4 primeiros anos. Então, lembre-se lá que o banco me financia 80 mil, 80% por 4 anos. Muito cuidado aqui, né? Se ele dissesse nos 4 últimos anos, eu teria que dizer que no primeiro ano tinha um ano de carência. Então, isso é que tem que tomar cuidado também, muitas vezes o exercício proporciona. Financiei lá um barracão e tenho lá 2 anos de carência para ele começar a pagar. Então, lembre-se, muitas vezes a gente não percebe esse detalhe do exercício. Ok? Então, vejo aqui, né, que no campo 2, né, na coluna 3, eu tenho 80 mil que eu financiei e 20 mil de retorno até o 4º ano. Ou seja, que eu, dividindo, né, 80 mil que eu financiei por 4 anos, deu 20 mil. E os juros que a gente já calculou em cada período. 4.800, 3.600, 2.400 e 1.200. Muito bem. Fluxo de caixa após o financiamento e antes do imposto de renda. Né?
Então, o que tem que fazer? O1, que é o primeiro campo aqui, né? Segunda coluna, menos o 2, que é a amortização, e menos o juro, né? Que vai me dar 5.200. Na coluna 6, campo 5, eu tenho a depreciação, que a gente já calculou, né? 100.000 dividido pela vida útil dá 20.000 por período, ok? Por que eu tenho que fazer essa conta, né? Daí, a renda tributável. O que é a renda tributável? Eu tenho que deduzir o 3, né, que é o juro, e a depreciação, né? Então, a renda tributável, né, ela só vai, né, faz esse cálculo, né? Eu deduzo os juros e a depreciação, né? Então, essa é a renda tributável, né, desse projeto, desse investimento. Então, vamos lá. Renda tributável, 5.200, 6.400, 7.600, 8.800 e 20.000. Aqui, né, coincidiu, né, com o fluxo de caixa após o financiamento, né, porque tanto a amortização é 20.000 quanto a depreciação também é 20.000. Mas muitas vezes, né, a amortização é um valor diferente, por isso, né, lembrar sempre que a renda tributável tem que deduzir, né, no nosso caso, quando há financiamentos, é juros e depreciação, né? Eu não posso deduzir a amortização, eu estou duplicando daí, né, a tributação, ok? O imposto de renda é 30%, desculpe. 30% sobre o quê? Sempre sobre a renda tributável, certo? Então, se a renda tributável no primeiro ano é 5.200, 30% sobre 5.200 vai dar 1.560. Sobre 6.400, 1.920. Sobre 7.600, 2.280. 30% sobre 8.800, 2.640. E 30% sobre 20.000, R$6.000. Feito isso, eu vou fazer o fluxo de caixa após imposto de renda, né? Então, lembre-se lá do que eu falei, né? Este fluxo, né, é sobre o quê? Sobre a movimentação de dinheiro, né, que ocorre no nosso caixa. Então, o que é o 1? Fluxo de caixa antes do imposto de renda. 2. Amortização. Saiu o dinheiro do meu caixa. Eu paguei a amortização. Juros, né, que é o 3, né, também saiu do meu caixa, né. 7, que é o quê? O imposto de renda, então, que eu também paguei. Então, veja que todos esses itens aqui, 1, 2, 3 e 7, são as colunas em que mexeu no caixa, né? Teve dinheiro do caixa, tá? Então, por isso que é fluxo de caixa. Então, daí temos, né, o fluxo 20.000. Por que 20.000? Porque é o dinheiro, né, que saiu do meu bolso, saiu do meu caixa. Porque o máquina custou 100.000, mas eu financei 80. Então, esse 80 não é do meu caixa, e sim do financiamento. Ok? Então, por isso que aqui eu inicio com 20.000. 3.640, né, que é o 30.000, menos o 20.000, menos o juro, que é 4.800, e menos o imposto de renda. Então, dá 3.640. Então, este fluxo, né, é que eu vou achar os indicadores. Então, fazendo todo aquele cálculo que a gente já viu, né, dos itens 3.1 a 3.7 do e-book, nós vamos achar esses valores aqui. VPL 16.327, VPLA 4.307. Então, aqui, a hora que você for fazer lá na HP, ele vai dar uma decimal. Para esses valores, dá um F0, que vai transformar, né, sem as casas, né? IBC, a soma
20 mil mais o 16 dividido por 20 mil, deu esse 1,82. Ou seja, nesse investimento, a cada real que eu apliquei, está me retornando 1,82. ROIA, aquele rendimento adicional, né? 12,72, TIR 28,53, Payback 4,23 e taxa média de retorno 53,60. Então, vejam, percebam aqui, né, que muitas vezes o investidor não quer fazer o financiamento no banco, porque diz que não quer ficar devendo para o banco. Mas vamos fazer aqui um comparativo para vocês perceberem, né, que aquele sem financiamento, VPL 6.698, com financiamento 16.327. Então, percebe que com financiamento o rendimento dele foi maior. E este é uma análise que tem que ser feita. Por quê? O investidor, às vezes, ele tem, no nosso caso aqui, ele tem os 100 mil para comprar a máquina, né? Ele tem os 100 mil reais. Então, ele não faz o financiamento e compra a máquina. Mas daí ele precisaria de um capital de giro para fazer outros investimentos na propriedade ou no serviço que ele está prestando. E não tem esse capital de giro. Então, o que acontece muitas vezes? Que ele tem que fechar a empresa porque ele não tem capital para comprar matéria-prima para tocar o seu investimento. Então, às vezes, tem que fazer o financiamento, né? E deixar um capital disponível, né? Muitas vezes até aplicando no mercado, para, se ele não vai utilizar para comprar algum equipamento, alguma matéria-prima, que ele utilize, né? Aplica no mercado, fique tendo esse rendimento, né? Então, isso a gente só percebe quando faz esse tipo de análise, né? Se eu financiar, vai ser melhor ou pior? Então, tem que fazer essa análise. Por isso, né, é o objetivo, né, dessa disciplina. Analisar cercar, né, todos os possíveis viabilidades, né, indicadores para analisar um investimento. Então, veja aqui, ó, de 6 mil e pouco para 16, são quase 10 mil de diferença, né? Se ele opta por não financiar, ele muitas vezes está fechando o seu próprio negócio, né? Porque não fez esse tipo de análise, ok? Então, percebam, né, que a disciplina, de uma forma geral, ela é simples. Basta apenas que vocês, né, analisem, né, e vejam esse tipo de coisa. Então, aqui tem algumas anotações que eu fiz para que vocês, na prova, prestem atenção, né? Ó, durante a prova online, procure resolver todo o exercício, né? Vamos deduzir aqui mais, todo exercício com calma e depois faça a escolha da alternativa. A prova está distribuída com 5 exercícios, né? E cada exercício com 7 questões. Ou seja, eu fiz a prova, estabeleci 5 exercícios, parecido com esse daqui, ó, uma máquina de 100 mil, tal, e vocês, analisando todos esses dados, fazem todos os indicadores, porque são 30 questões distribuídas, né? E vocês vão trabalhar apenas com 10 questões sorteadas pelo sistema. Então, não sei se vai cair 3 do primeiro exercício, 1 do último, às vezes não cai nenhum do terceiro. Então, é viável, né, que vocês façam todos os exercícios antes de qualquer coisa, né? Trabalhando essas tabelinhas que a gente fez aqui. Então, a prova será distribuída com 5 exercícios e cada exercício com 7 questões, exceto na primeira, que eu só estou pedindo, né, no primeiro exercício, VPL e TIR, né? Então, já lembrando, né, aproveitando o mesmo fluxo que se faz o VPL, você já faz a TIR, né? Aperta lá no FNPV e no FIRR e já fica resolvida, né, a questão, imediatamente, né?
E nos demais exercícios também ganhem tempo, né, fazendo esse tipo de coisa. Então, cada questão, né, corresponde a um indicador. Por isso, resolva todo o exercício, pois vai auxiliá-lo quando o sistema selecionar a questão, né? Apenas o exercício 1 solicita o cálculo do VPL da TIR. Ok? Então, esses são assim o que eu teria aqui para passar para vocês. Espero que ajude na prova, né? E bons estudos a todos. E qualquer dúvida, temos aí o fórum, né, para ir esclarecendo antes de que vocês façam, né, a prova. Ok? Então, bons estudos a todos e qualquer dúvida estaremos aí no fórum desta semana. Ok?